Olá, eu sou Juca Kfouri, está começando mais uma tabelinha perplexa. Perplexa até agora, com o gol do Imperador Adriano ontem, nos estertores do jogo no estádio do Pacaembu, para delírio da Fiel. Tabelinha que vai discutir quem tem mais chance de ultrapassar o Corinthians. Fluminense ou Vasco? Vasco ou Fluminense? Tabelinha que quer saber a sua opinião e vai discutir também quais serão os dois times que vão ficar com as duas vagas que restam para a Copa Libertadores. O Inter? O Flamengo? O São Paulo? Ou quem sabe até o Curitiba ou o Botafogo? Tabelinha que vai falar da maravilhosa participação dos atletas paralímpicos brasileiros em Guadalajara. Tabelinha que começa cumprimentando a retornada, a centrada, Thaís Almendra. Como vai, Thaís Almendra? Olá, Juca. Olá, internautas. Tudo bem? Hoje eu estou aqui mais centrada depois do SWU, porque é assim que o Vitor Birner gosta, né? Então hoje eu estou centrada, vou falar assim mais leve, calma, para o meu querido Vitor Birner. Não é mesmo? Olha, Juca falando que a tabelinha está... Qual que foi a palavra que você usou? Perplexa? Perplexa! Então, eu não estava nada... Eu não estava, você. Não? Agora fiquei. É, ficou? Agora sim. Você ficou, né? Agora ficou. sim. Agora até acertonado, sim, né? é lógico. Sim. Uhum. Você não Até porque hoje é um dos dias que ela veio mais bonita a fazer a tabelinha. Eu acho que ela sempre está bonita, mas hoje bonita. Não, sempre, mas hoje é um dia que ela está Entre mais outras bonita. Porque Obrigada. A beleza da Thaís começa por dentro. Viu? Só Entendeu? o Juca me entende. Essa é a diferença entre nós. Vitor Birner. Eu pensei numa frase do Alexandre Frota, mas como eu não concordo com ela, eu vou deixar passar. né? Bom, só faltava você Você falar uma coisa, você também não concorda, né? Eu não concordo, mas eu Faz lembrei da todo frase. sentido. Faz todo o sentido lembrei do da mundo frase. você sentir. exatamente. Eu acho que deve Ainda bem que você deve ser dos seus filósofos prediletos, o Alexandre Frota. Sem dúvida nenhuma. Vitor Birner, me diga uma coisa. Você não ficou perplexo? Você acha que foi uma coisa corriqueira? Não. O que aconteceu ontem no Pacaembu? Claro que não. Foi muito especial, né, Juca? Aliás, não digo o que aconteceu ontem, eu digo o que aconteceu com a semana corintiana. O Ramires, quando vem o Ramires expulso contra o Tolima. Porque, por exemplo, começando pela quarta-feira, já que a gente fez o programa na segunda e não pude falar, a vitória dos rejeitados. O treinador rejeitado, que coloca o Ramires, que eu também não quero no meu time, não acho que tem que jogar no Corinthians, rejeitado, que coloca no intervalo o Moraes para dar um pouco de velocidade e o time melhora, outro rejeitado. Não acho que o Moraes é jogador para o Corinthians. E no final das contas, depois de fazer o gol, o Corinthians ainda viu o rejeitado por alguns goleiros Júlio César fazer a defesa. Ontem o Adriano, perna esquerda, finalizando como nos bons tempos, não fazia um gol há 1 ano e meio, né? Sem condição física alguma, sem opções no banco de reserva para mudar, contra o Atlético Mineiro marcando muito. Isso se chama luz de time que vai acabar sendo campeão. Não dá para ter certeza, futebol é maluco, mas o Corinthians está iluminado. O Corinthians está num momento especial quando os personagens inesperados e as situações inusitadas acontecem. E ontem foi um momento histórico do campeonato, talvez o principal no Pacaembu. Eu tenho usado muito esse termo iluminado, né, para o Vasco e para o Fred, né? Mas tendo a concordar com você que, pelas circunstâncias, porque eu não sei se você concorda, me parece evidente que nesse momento, tanto o Vasco quanto o Fluminense estão jogando melhor que o Corinthians. Então, o Vasco um pouquinho, o Fluminense bem melhor que os dois. Vitor, assim, não sei se você viu, se você pôde ver Vasco e Avaí. Vi depois boa parte do jogo. A partida do Felipe foi um negócio assim, rapaz, de você ficar de bem com o futebol. Sim. O cara que sabe tudo, que tomou conta do jogo, que acabou fazendo um gol num lance do qual participa o Juninho Pernambucano, um gol de trivela, que era a única coisa que ele podia fazer ali com aquele pé esquerdo. Não quero diminuir. Mas era um Avaí e um Avaí com 10 jogadores, né? Eu sei, Vitor, mas veja bem. Mérito, não estou tirando mérito, mas é a situação diferente. Tá. Eu acho que o time que está jogando mais bola é o Fluminense. Sim. Então, assim, meu palpite, um palpite só. Eu acho que o Corinthians vai ser campeão domingo. Porque o Fluminense vai ganhar do Vasco. Eu ganho empata e o Figueirense, eu não sei como o Figueirense vai reagir depois desse 4-0. Me parece que, além da questão do Figueirense, obviamente, estar moralmente abatido, né? Esse é o desafio do Jorginho, reerguer o moral, né, de um time que tomou de 4-0, né?
e que não conseguiu, essa que é a verdade, entusiasmar a sua torcida a ponto de ontem, de novo, o Orlando Scarpelli não está lotado como deveria estar. Mas o mais grave não é isso, porque também há que se fazer justiça, né? O Figueirense ontem entrou muito desfalcado, sem seus dois meias, né? Sem o Maicon, né? E sem sem o Igor, que estava cumprindo suspensão, sem o Maicon, sem o Pitoni e sem o Júlio César, que é o seu principal atacante. Às vezes o Júlio César... Ontem, perdeu o Túlio, logo no cara, 3 minutos de jogo. Túlio se machucou. E perdeu, mais tarde, para o jogo de domingo contra o Corinthians, o Elias. Quer dizer, é possível que o Figueirense vá enfrentar o Corinthians inteiramente desfigurado. E tem uma coisa fundamental, Juca. Que é a coisa de você ter ou não elenco, né, para jogar um campeonato nas 2 últimas rodadas. Eu acho que esse jogo é um jogo diferente. Por quê? É um jogo decisivo. Sim. O Figueirense, se tivesse perdido o Fluminense por 2-1, sabe, feito um jogo lá, o time sai de campo com moral. O time saiu arrasado. Assim, arrasado. Sim. Tecnicamente, se a gente for comparar o time do Corinthians, jogador por jogador, o time do Corinthians é muito melhor que o time do Figueirense. Claro, evidente. E mais um detalhe, mais 2 detalhes. O Figueirense precisa ganhar agora. Sim. O empate é ruim para a classificação da Libertadores e não tem nada a perder. Então, se o Corinthians entrar marcando bem como normalmente faz, o Figueirense tende a se abrir e o Corinthians do contragolpe é muito mais perigoso do que o Corinthians quando precisa ir para cima do adversário. E o último detalhe, o Corinthians tem jogadores com histórico de títulos. Tem jogadores que já foram campeões da Libertadores, campeões do mundo, campeões brasileiros, e isso nessa hora pesa. O Emerson, por exemplo, pode vir a ser tricampeão brasileiro, né? E isso nessa hora pesa. Então, eu acho que o Emerson é bem provável não esteja em campo, porque será julgado amanhã daquela pena do efeito suspensivo, né? Do pisão que ele deu. Vamos esperar amanhã. Vamos esperar amanhã. O STJD pode ser até um adiamento. Então, eu acho que o Corinthians entra em campo pelas circunstâncias, muito mais do que pelo futebol que tem mostrado, como favorito no Orlando Scarpelli. E eu acho que o Fluminense toma pontos do Vasco, então meu palpite é que o Corinthians vai ser campeão no domingo. É muito provável que isso aconteça. Talvez o Vasco seja campeão brasileiro, não tenho certeza, é futebol, mas meu palpite é que o Corinthians será campeão no domingo. A possibilidade existe, sem dúvida nenhuma, é grande, né? Na verdade, o Fluminense, para ser campeão, precisa ganhar do Vasco e do Botafogo e esperar que o Corinthians... ganhe um ponto até o final do campeonato. Só ganhe um ponto. Isso. Né? Não ganhe os 2 jogos. Não ganhe 2 pontos. Se o Corinthians precisar... Agora, uma outra situação que o campeonato permite. O Corinthians vai lá e perde do Figueirense. Fluminense, Vasco, um deles ganha o jogo. Né? Ultrapassa. Se o Corinthians precisar ganhar do Palmeiras, aí eu acho que tudo que até agora foi favorável, joga contra, fica pesado e não consegue. É possível. São tendências, obviamente. É possível. Mas, repito, meu palpite é que o Corinthians será campeão no domingo. Vamos ver a chuteira de ouro e o perna de pau? O cara fez 4 gols no jogo contra o Grêmio, mais 3 gols no jogo contra o Figueirense. Evidentemente, o Fred ganha uma chuteira de ouro. Outra chuteira de ouro, para completar o par, vai para o Felipe, que se esbaldou no jogo do sábado em São Januário contra o Avaí. Fez um partidaço, partida de quem sabe tudo de bola. E hoje é uma chuteira de 3 pés. Muito menos, não se compara tecnicamente nem com o Felipe, nem com o Fred, nem poderia no momento em que está, mas como não dar uma chuteira de ouro para o pé esquerdo de Adriano depois do gol que ele fez? Não há como. E, portanto, o imperador também fica com uma chuteira de ouro. Um protesto, sabe quem é Chico Malta, seu amigo? Sim, não, claro. não. Ele exige, olha aqui, Ele exige, leia, Chico Malta. Leia. Não esqueça do craque da rodada, Felipe Azevedo da Praia do Lázaro, Ubatuba. Caiçara da Gema. Felipe Azevedo fez o gol do Jogou Ceará. muito o Ceará contra o Grêmio, vitória importantíssima, é isso. Mas tem toda a razão, Chico Malta. Chico Malta, você vai entender. Teremos a foto do Felipe Azevedo, falha minha. Mas Felipe Azevedo também. Então daremos 2 pares de chuteira de ouro. O cara fez 3 gols no Olímpico. Opa, que isso, não é pouca coisa. Felipe Azevedo também ganha chuteira de ouro. Chico Malta, conhecido como Malta Clubber, que vive nas festas rave e você atendeu aos pedidos dele. Chico Malta, grande figura, Chico Malta, das pessoas mais generosas que eu conheço. E o perna de pau. O perna de pau, você poderá dizer que é perchiguichão, mas não é não. Ora, perna de pau, Vanderlei Luxemburgo,
que está conseguindo, com esse elenco que tem o Flamengo, sequer ir para a Libertadores, que será um escândalo. Ele tem obrigação de classificar. Meu Deus! Não é que tem a possibilidade. Deveria brigar pelo título. Sim, pelo elenco que tem. sim. Pelo elenco mais caro. Está ameaçadíssimo. Tem obrigação de classificar o Flamengo para a Libertadores. E tem o Inter domingo no Beira-Rio, o Inter querendo também. Beira-Rio lotado, esse time do Flamengo, a menos que faça daquelas coisas do manto sagrado, não sei não. E depois tem o Vasco. Olha, não, só que o mando é do Flamengo no jogo. Se eu não me engano, o jogo é em Macaé. Eu posso estar enganado. Eu vou dar uma olhadinha. Opa! É Flamengo e Inter o jogo. Por que eu tinha enquanto? Mas o Inter faz o Grenal na última rodada em casa. Mas o Inter jogou ontem no Rio e joga de novo, duas seguidas. Aí você reclama com o pessoal da CBF que faz a tabela. Nossa, na minha cabeça, evidentemente, esse jogo era no Beira-Rio. A Thaís está checando. Mas aí, bom. Vou olhar aqui no meu aplicativo. Flamengo e Inter. Mas acho que o jogo é em Macaé. Ana viu antes aqui. Muito bem, Vitor Birner. Parabéns. Obrigado, Ana. Me evitou que eu continuasse errando. Bem, como sempre. Com o que vamos escolher o gol mais bonito da rodada? Eu fico muito curioso por ver as escolhas de Vitor Birner. Razão pela qual eu vou esperar que ele fale primeiro. Eu não escolho nada, não sei nem quais são as perguntas. Comecemos com o gol de Felipe, do Vasco, de trivela. Um belo gol. Driblou e deu de trivela para fazer 1-0 Vasco. Ou foi 2-0 esse gol? Não, esse é o primeiro gol, o segundo foi do Elton. Vamos ver agora um dos gols de Felipe Azevedo, do Ceará, no Olímpico. Ceará 3, vivo ainda o Ceará. Grêmio 1. Ele tira do goleiro, o goleiro reboteia e ele dá um voleio para dentro do gol. A bola entra. Eu queria rever esse gol, não tem jeito, né? Não tem jeito. Agora, o gol do Fred, do Fluminense, um dos gols do Fred, do Fluminense, foi o primeiro. Deram espaço para ele, mas não perdoou. Enfiou o pé esquerdo e fez 1-0 Fluminense. Agora, o gol de Adriano, o Imperador. Veja, a bola do Sheik. Ele espera o único contragolpe que o Atlético Mineiro deu pro Corinthians o jogo inteiro. Espera o goleiro, que estava jogando muito bem, dar a única brecha de ângulo. Porque ele, na verdade, ele preparou o corpo para dar o passe para o Liedson, que já tinha parado para escapar de qualquer possibilidade de impedimento. Aí o goleiro dá uma brechinha. Eu já acho que ele esperou a hora exata de finalizar com uma frieza. Não, mas acho que ele pensou em eventualmente servir o Liedson. Eu acho que não. E o goleiro, se você reparar, ele cai. E exatamente quando ele cai para trás, foi um pequeno, não dá culpa nenhuma do gol, mas tem um pequeno erro do goleiro ali. Aí a finalização do Adriano foi precisa. Eu chamo a atenção do caríssimo internauta, da caríssima internauta, que exatamente às 6:45 da noite de hoje, exatos 24 horas depois do gol de Adriano. Tipo 11 de outubro do 11 às 11 horas de 11 uma celebração. No meu blog entrarão duas fotos, uma do gol e a outra da comemoração, que você não pode perder como fotografia. Nossa. São duas fotografias extraordinárias. Aliás, o nosso caríssimo internauta, a nossa caríssima internauta, nota que você está feliz como nunca, né? Não, impressionante o desequilíbrio emocional, né, do profissional do jornalista do Cacifuri. Mas vamos seguir a vida, né? Eu diria que estou feliz como sempre. Exatamente. Vocês nos acompanham na tabelinha? Não nas 36 rodadas, porque algumas a gente não fez. Ou por razão de feriado, ou porque eu adoeci, ou por algum motivo, ou porque o Corinthians perdeu no domingo e eu fiquei de cabeça. Acontece, Vitor. E você é testemunha de que eu sou o mesmo, até porque nessas você 36... não está mais feliz hoje do que na segunda-feira passada? Nessas 36, sim ou não? 25 vezes o Corinthians... E você reclamando do time, dizendo que o time ia perder a liderança, que não estava jogando nada, não jogou bem que ontem. o Tite está errado, não jogou bem as 25 ontem. rodadas. Hoje não, ontem. hoje você não veio reclamando. Hoje você veio exaltando o Corinthians. Ainda não comentei na penúltima rodada. Não comentei o jogo. Não importa, já exaltou o time. O jogo, não, a Fiel, que empurrou o time para a vitória que teve. Porque e o Corinthians é Corinthians. Corinthians, aliás, é a única república popular que tem um imperador. Um imperador que, diga-se de passagem, né? Como é que se diz? Travou a emoção. Fuma, bebe
e joga. Vamos ver agora o gol de Léo Silva, o gol do Galo. Sim, isso aqui é uma escolha. É uma escolha democrática. Belíssima triangulação que acabou numa quadrangulação com o gol do Galo. O gol de 1-0 que assustou, quase levou o terror ao Pacaembu. E finalmente Marcos Assunção batendo falta para variar. Já tinha batido no escanteio que virou gol, bateu uma falta que virou outro gol na boa vitória do Palmeiras contra o Bahia em Pituaçu lotado. Mais de coincidentemente, um Palmeiras agora sem Kleber no ambiente. Livre, leve, solto Sampaio. para impedir que o São Paulo vá à Libertadores e para eventualmente impedir o título do Corinthians. São Paulo e Palmeiras jogam no domingo. Está marcado para o Morumbi, mas deve ser tirado de lá. Não, mentira. Pacaembu. Não, o jogo que deve ser tirado é São Paulo e Santos do Morumbi, né? Deve ir para outro lugar para não coincidir com Corinthians e Palmeiras no Pacaembu. Jogam Palmeiras e São Paulo domingo no Pacaembu. Esse jogo ficou no Pacaembu, que era Arena Barueri, e voltou para o Pacaembu. É mando do Palmeiras, É mando do Palmeiras. Que eles chegaram a transferir para a Arena Barueri. Exatamente. E aí viramos a página. Tem alguns programas que dizem isso, vamos virar a página? Viramos a página, Vitor Birner. Eu gosto. Mas antes de virar a página... Você vai virar a página para qual página? Não sei, eu vou virar a página para a página mais bonita da tabelinha, que é a página de Thaís Almendra. Thaís Almendra, vamos lá, vamos ver a nossa primeira pergunta. De Vitor Birner, muito inteligente. É ele que criou. Vou ser bem claro. Eu não sei quais são as perguntas. Se elas forem boas ou ruins, eu não sei quem as fez também, se foi a Ana Jardim, se foi Thaís Almendra, se foi Juca Kifuri. Eu não tenho nada a ver com as perguntas. Quando eu as faço, eu aviso. O gol de Adriano já valeu pela contratação dele? O que diz? Olha, boa pergunta. É uma ótima pergunta. E vou te contar que todo mundo achou que não valeu. Não valeu? Não compensou. Eu sabia que você ia ficar chateado com isso, mas muita gente falou que não compensou sim. Olha, eu vou até selecionei aqui alguns comentários. Claro que não, falta muito, claro que não. Talvez com a conquista do título, ele tenha lá os seus 0,99% de participação. Perfil chega a ser maldosa, mesmo. Esse foi o Júnior que falou. Olha, a maioria acha que não, Juca, que falta muito. Lógico que é um incentivo para o próprio jogador esse gol, mas... não compensou a contratação. O meu raciocínio é o seguinte, vou fazer uma questão, você fica zoando na hora que vamos ver se Vitor Birner consegue minimamente se compenetrar e responder com um mínimo de seriedade uma pergunta que eu vou lhe fazer. Suponha que você é o presidente de um clube grande do futebol brasileiro. Chega a fada madrinha para você e diz assim, contrate o fulano, pague a ele 4 milhões de reais, que ele fará o gol do título brasileiro para o seu time. Você pagaria 4 milhões de reais para ganhar o título brasileiro? Então, Juca, se a fada madrinha dissesse antes, sim. Sim. Sem dúvida. Sim. Não se discute isso. Agora, a avaliação da contratação do Adriano é muito simples. O Adriano teve um problema que não se esperava, não conseguiu se recuperar, até porque não é um jogador que se dedica 100% à recuperação. Ao contrário, se dedicou muito menos, 10%. E eu tenho a impressão que o Adriano é um cara que, se pudesse, se não seguisse os clichês, se não tivesse pressão de empresário, se não tivesse dinheiro, teria parado de jogar com uns 27 anos de idade, mais ou menos. Vamos deixar muito claro, Para você ter uma ideia, né, o Adriano faltou a mais de 40 sessões de fisioterapia nesse período, né, em que ele está se recuperando. Não sabia que tinha esse número todo. 40. Algumas vezes dormiu na maca ao chegar no Parque São Jorge. Ele não está nem aí. Tanto que a direção do Corinthians, o próprio presidente do Corinthians estava por aqui dele. Né? Falou que ele pode beber à vontade desde que jogue. Claro que, do ponto de vista do marketing, não se pode comparar a contratação dele, nem que ele tivesse dado certíssimo ao chegar com o Ronaldo, porque ele não tem um décimo do carisma do Ronaldo. Ele não tem um décimo da penetração. O Ronaldo é um personagem além do futebol. O que eu quero dizer é o seguinte, o gol dele custou 4 milhões. Porque se é verdade que ele ganha 500 mil por mês, há quem diga que não é 500 mil, que são 350, mas considerando-se que seja, eu não estou dizendo que é, estou dizendo, considerando-se que ele de fato ganhe 500 mil reais por mês, em 8 meses ele ganhou 4 milhões de reais. Eu diria para você, se me dissessem também, 4 milhões de reais por um título é pouco. Agora, isso não torna um investimento correto. Não. E com esse mesmo dinheiro você poderia trazer outros jogadores, ganhar o título com mais facilidade. Exatamente. E é claro, alguém poderá dizer, não, mas espera aí, esse não é o gol do título. Quem disse que esse é o gol do título, não do Ramírez, ou que os que virão? Tudo bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ontem, a sensação que todo mundo, corintianos e não corintianos, tiveram ao ver o gol do Adriano, foi,
Não tem jeito. A Esse chance campeonato é de o isso, Corinthians perder o campeonato, ficou reduzidíssimo. se empatasse o jogo ontem, com o futebol que o Fluminense está jogando... Era enorme. Enorme não, mas era bem razoável. Era bem razoável. Agora diminuiu Era bem muito. razoável. Não é porque o Fluminense ficaria 2 pontos do Corinthians. 3. O Ah, empate, 3 pontos, 3 claro, pontos. 3 3 pontos. pontos. E com mais vitórias, se empatasse o número de pontos, ficaria à frente do Corinthians. Exatamente. E o Corinthians teria um jogo contra o Palmeiras, sabe, que na última rodada, o Palmeiras é algoz histórico do Corinthians. Se não me engano, o Corinthians, em jogo em decisão de campeonato, ganhou uma do Palmeiras, se não me engano, em toda a história de 95, gol do Marcelinho, em Ribeirão Preto, do Campeonato Paulista. Eu acho que ganhou mais de uma. Decisão final, não, ganhou semifinal, ganhou... Não, acho que ganhou decisão mesmo. Qual? Claro que ganhou. 54. Sim. Quer dizer, Mas ganhou depois empatando, pouquíssimas, 1 a 1. assim, ganhar o jogo, mas só pouquíssimas vezes. Uhum. Então seria muito complicado. O gol do Adriano e o gol do Ramires, eles são, pelo momento, emblemáticos e são os gols mais importantes do Corinthians do campeonato. São gols emblemáticos e mais, vou acrescentar um adjetivo, improváveis. Improváveis. Mais improvável que o gol do Adriano, impossível. Não, do Ramires. Não, eu acho do Adriano. Do Ramires. Não, o Ramires, você Já lembra, tinha salvado estreou antes. fazendo um golaço. Ele chegou no Corinthians com a fama de melhor jogador do Peru, que não chega a ser nenhuma coisa extraordinária, mas também não é. O Peru não é um país absolutamente analfabeto em matéria de futebol. Ultimamente tem sido, né? Sim, pois é, mas tem uma tradição, teve alguns belos jogadores. Eliminou uma Argentina da Copa de 70. Sim, Galhardo, sim. Perico Leon, Cubijas. Cubijas, Isso peraí, aí. né? Bom, E Quiroga e Somerade também. Quiroga, o goleiro? É, que de na 78. verdade não era peruano. Era argentino naturalizado Sim, peruano. Quem está melhor, Thaís Almendra? Vasco ou Fluminense? Olha, essa Que dizem os pergunta, internautas? Juca, você fez com que eu usasse meus dons matemáticos, porque eu vou te contar que tinha tanta gente respondendo, eu contei muitos, assim, aí eu fiz um balanço aqui, deu 40 para o Vasco e 42 para o Flu. Olha. Então tá bem acirrada, eu peguei alguns até para ilustrar que o Fluminense é freguês do Vasco, mas dizem que clássicos é clássico, Ó, né? que eu me lembro, e esse tá jogo na tem hora do empatado Flusão muitas ganhar. vezes. Júlio, Os que clássicos diz. do Rio Tem empatado muito. Tem sido jogos ótimos, É. às vezes goleadas e muito empate. E Agora, o muito empate Fluminense também. está jogando mais bola que o Vasco. O Fluminense está jogando o melhor Sim, time do futebol muita brasileiro gente hoje. hoje. diz Tá isso, que o destruindo, Fluminense né? está Sim. jogando muito O melhor. Deco está destruindo. Sim. Impressionante o que ele está jogando. O Emerson me disse que o Deco foi o jogador com quem ele jogou mais técnico toda a carreira. O Emerson Sheik. Tá. Também eu perguntei para ele com cartão verde, falei qual o melhor jogador que você jogou. Ele falou, mais técnico que eu joguei, o Deco. Impressionante, né? Já que estamos falando de Vasco ou Flu, o que dizem as pessoas em relação ao Vasco se poupar ou não diante da Universidade do Chile? Olha, Juca, muita gente também respondeu essa pergunta, só que eu vou te falar que as pessoas acham que não tem que se poupar, não. Agora não que tem mais. ir Não tem mesmo, mais. agora não tem mais jeito. Agora chegou tem uma que hora ganhar. que- Eu também acho. Não Agora, adianta. o Vasco vai no embalo, aquele negócio, como é que chama? O caminhão vai na banguela, não vai? Isso, o efeito Vasco tá na bola banguela. de neve. Eu acho também. E olha, O Tom fala assim, Juca, com a grana que eles estão ganhando, tem que jogar todo dia mesmo e tem que ter um plano de saúde Não, muito não bom é por isso. Não pra é por isso. continuar. Não é por isso. Mas muita gente fala isso. Se o Vasco tivesse nesse momento à frente do Corinthians, eu diria que o Vasco deveria poupar. estou de pleno acordo com você. Deveria poupar. De pleno acordo. Como o Vasco está atrás do Corinthians, pode ganhar o Ele título não vai sul-americano, perder é o dois melhor títulos. time da Copa Agora, o Sul-Americana. problema é que... Pois é, rapaz, agora esse time da Universidade do Chile é muito bom. né, Vitor? Esse time não é bobo, não. Como é que pode o Chile ter um time como esse e ter uma seleção tão absolutamente que não assusta ninguém? Eu acho que é o perfil dos jogadores da seleção do Chile, né? Tem um pessoal lá que... Valdívia e não sei o que quê. sabe qual é que é. Nhenhenhen, São né? técnicos, mas... E se acham muito melhores do que são, né? Eu conversava com um treinador de sucesso no momento, eu não vou falar qual é para não queimá-lo, na semana passada. Ele falou uma coisa que explica isso. Hoje em dia o jogador é chuteira, é o cabelo, é a roupa, lança o site, mas mata a bola de canela. Não fica no clube por vontade própria, Pra treinando matar a o bola, fundamento, pra aprender a matar para a bola aprender a ser um direito. jogador melhor. Tá. Ele se preocupa com as coisas ao redor. E eu acho que... O Leão acha isso mesmo. Então tem muito... Aliás, o pessoal de São Paulo, os jogadores, sabe que hoje em dia, sabe que eu sou o jornalista mais odiado dentro do elenco de São Ainda Paulo bem, hoje. Você merece. Você sempre Não, mas fez eu tenho esse orgulho papel. disso. Não, você sempre fez esse Eu tenho papel. orgulho. Você sempre fez esse Eu tenho papel de orgulho. que você é São Paulino, todo mundo sabe que você não é. Não, você é um ao contrário. corintiano infiltrado. Eu dei aquela informação. Você está acabando com a mordomia dos caras. É o resort vi. da Barra Funda, né? É, o Aquilo lá é o resort, né? Porque os jogadores perdem e ganham, aquilo lá continua tudo exatamente igual. Né? Então, eu publiquei uma nota lá semana passada no blog dessa situação e gerou uma caça às bruxas. Né? Quem foi que vazou? Quem foi que disse? Como falaram? A assessoria de imprensa nega que eles jogaram biribol. Por quê? Porque o Leão, quando chegou no São Paulo, viu a festa do biribol na piscina e acabou com isso. que é biribol? Biribol é aquele joguinho de vôlei na piscina para descontaminar a musculatura. Não pode? Não, então, mas aí mas o time perde o jogo, aí dia seguinte estão os jogadores lá fazendo festa, Brincando, comemorando os gols do time de biribol.
sabe, batendo na água, parece um comercial de creme dental, Bom, sabe? É você que está dizendo isso. Não, eu que estou dizendo, Então, o que aconteceu? Só que o leão... Parece coisa de escola de Só que uma pessoa que está lá há muitos e muitos anos contou para uma outra que me contou que houve um biribol aquele dia. E o leão tinha proibido. Ô, Vitor, então o leão é um problema enorme. qual foi o gol mais bonito, biribol. na sua opinião? Você fugiu de dizer. Dos gols que você viu, qual é o mais bonito? Então, eu tenho uma dúvida, mas eu voto no Adriano. E você, Thaís? No Adriano também, porque eu vou no dos internautas, eles estão falando do Adriano como incentivo Não para há o a jogador. menor dúvida que é o gol do Adriano. E aí de você, se votasse contra... Quase votei no pra Felipe fora. Azevedo. Não, nem pensar, você está de brincadeira. Chico Malta jamais falará com você depois Chico disso. Malta, sim. Chico Malta também acha o gol do Adriano. Certamente ele votaria nele. Virando a página. Aliás, uma curiosidade sobre mais uma coisa sobre Corinthians também. Sim, mais que Chico Malta vive isso e eu quero saber você. Você, por exemplo, que é contra a administração André Sanches, não gosta muito dessa administração do Corinthians, que eu acho boa. Sim. Faço Claro, questão de você é São dizer. Paulino. Então, os corintianos vão ter a opinião deles também. Poderia ser melhor, mas é uma boa administração. Chico Malta vive uma contradição. Porque tem uma coisa assim, um pouco política, um pouco moral. Tá contra o título? Não, ele torce muito, mas ao mesmo tempo ele não quer. Mas ele quer muito. Isso Não pra quer. mim- Como funciona o coração corintiano de Joca isso Kfouri? pra mim tá Que resolvido. ontem, depois de. Isso pra mim tá resolvido. Que ontem, depois de 7 anos, gritou o gol como não fazia da sua cobertura em Higienópolis. Né? Desde o gol de Adriano na Copa América de 2004, no último minuto contra a Argentina. Por coincidência, os dois Você gols gritou o do gol Adriano. ontem de maneira Gritei, explosiva? Gritei. Admite isso. Admito Perfeito. e não tenho nenhuma Nenhum razão problema. para negar. Concordo. Eu há muitos anos, mas há muitos anos, que não aposto no quanto pior, melhor. Da mesma maneira que eu torço para a seleção brasileira, apesar do Ricardo Teixeira, eu torço pelo meu clube, apesar de eventuais... No tempo do dirigentes- Luxemburgo você não fez isso. Pois é, o Luxemburgo, eu ia falar isso, o Luxemburgo para mim é demais. O Luxemburgo ultrapassa a minha capacidade de torcer por vê-lo feliz. Então, eu tive um período que eu me licenciei realmente do Corinthians, foi quando Vanderlei Luxemburgo lá esteve. E nesse momento você não está sob Espero licença. que nunca mais volte. E acho que o Flamengo deve renovar o contrato com ele por muitos anos. Tá louco? Não, tenho Olha, medo mas que eu- ele sobre no mercado e que esses malucos do Você é Corinthians jornalista. achem... Não, você tem eu que sou- pensar no que é melhor para as torcidas. Mas acho melhor para o Corinthians que Você não poderia contrate. dizer para o Luxemburgo, que é um sujeito de vida feita, que gostaria que o Luxemburgo E trabalhar trabalhasse na outra Bolívia. coisa. Trabalhando na Não, por que na Bolívia? Sim. Você tem quantos bolivianos? Na Né? Venezuela. Nenhum lugar. Você está contra o Chaves agora. No Paraguai. Miller, tem um internauta perguntando exatamente isso. Você acha que o Luxemburgo pode ir para o São Paulo ou vai ficar mesmo no Flamengo? Ah, seria bom. São Paulo não vai. Seria bom. Aí você ia gostar. Ele, Juvenal Juvencio, faria uma bela dupla. Eu acho, digo isso há muitos anos, que o Luxemburgo é um técnico hoje comum. É um Luxemburgo. ex-técnico de atividade. O time do Flamengo é armado de uma maneira muito parecida com o time do Corinthians, com jogadores melhores, né? onde, por exemplo, um tem Paulo André hoje, o Chicão ficou mal, ou tem Alex Silva. Na linha de três tem Thiago Ronaldinho. está numa máscara. Saiu ontem falando que a torcida não tem que reclamar nada, a torcida tem que aplaudir. Débil mental, jogando uma bolinha desse tamanho. Hoje, 1000 vezes Paulo André, Alex Silva. 1000 vezes Então, Paulo André. Opa! Isso Paulo André tá jogando muito, aliás. Isso hein? chama-se, Bom jogador. sem dúvida, isso chama-se trabalho do técnico e ambiente. Porque Alex Silva faltou algumas fisioterapias no São Paulo, não recuperava o joelho, Não, tá que... gerou alguns problemas, Não. saiu do time Deu bronca. O Flamengo e continua ontem- fazendo a mesma coisa no Flamengo. ontem jogou para 40 mil rubro-negros no Serra Dourada. Foi o maior público da rodada. 38 mil e tantos pagantes. Tá? 40 mil rubro-negros no Serra Dourada. Que, claro, vaiaram no final do jogo, aquele jogo horroroso que o Flamengo fez. E ele saiu dizendo que a torcida não tem que vaiar, não, tem que aplaudir, porque estamos aí na luta pela Libertadores, que eles estão pensando. Respeito é bom, a gente Só gosta. aproveitar, Ju, que eu estou falando para fazer um esclarecimento. Quando eu falo que o São Paulo tem muitos jogadores sem comprometimento, eu excluo deles, obviamente, o Rogério Ceni, excluo o Luiz Fabiano, excluo o Wellington, excluo o Lucas, que é um jogador com quem precisa ter mais consciência, excluo, por exemplo, o Rivaldo. Eu acho que o Rivaldo não consegue jogar mais, mas o Rivaldo adoraria ser campeão e ter um final de carreira muito no São Paulo. Acho que o Juan não pode ser jogador do São Paulo, mas não é preguiçoso. Não estou falando de todos os jogadores. Agora, no geral, o ambiente lá parece o resort. Escuta, Ana, tem uma corneta, não? Porque não para de falar do São Paulo. Você ficou Que Corinthians na posição tá o liderança, São 25 Paulo? rodadas coletando o Que time. posição está o São Paulo Tá no brincando campeonato? comigo? Vamos falar, São Paulo vai para a Libertadores? Não, acho que não. Por que não? Quem vai? Então, Juca, eu vou fazer aqui, olha, assim, eu acho que merecem ir apenas Corinthians, Vasco e Fluminense. Pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco já estava só. Se a gente fizesse com Santos? mérito real. Não, e o Santos também, estou falando pelo Campeonato Brasileiro.
Então, os outros 2 classificados serão classificados porque as vagas existem. O Inter conseguiu, né? Parece. Eu acho que o Inter não vai. Não? O Inter tem Flamengo e Grêmio, né? É duro, hein? É difícil, eu acho que o Flamengo vai. Flamengo? Não sei como, mas eu acho que o Flamengo vai. Sim. Eu não acho nada nessa altura. O Curitiba tem 2 jogos, tem o Avaí. Posso falar, E o Atlético Paranaense. Mudo. Eu ia em Figueirense e Flamengo, vou em Flamengo Internacional. Tá. Olha, é o que a maioria dos internautas, a gente fez essa pergunta lá Inter, também, isso né? que eu queria saber. A gente falou para eles escolherem 2 entre Inter, Figueirense, Flamengo e São Paulo. Tirei o Curitiba e o Botafogo, porque considerando que realmente as chances deles são chances muito menores. Mas existem, deixar bem claro. Sim. E aí, eu apurando, né, também na matemática, a maioria, Flamengo e Inter. Em segundo lugar, São Paulo e Inter. Em terceiro lugar, Inter e Figueira. Só que, então, a gente pode perceber que o Inter está em todas essas opções, a tabela do São né? Paulo é a menos complicada. Eu não aposto no São Paulo. Palmeiras e Santos com os reservas. Isso. Muricy fará esse favor ao São Paulo. No que E ao tá Santos muito também. certo. E ao Santos Porque ele também. tá muito certo. Para o trabalho dele direito. E isso beneficiará o São Paulo. Não, porque agora começar aquela historinha de Valbaiana do Barueri de novo, eu já estou descolado com isso daqui. Então, São Paulo sempre agora, por que eu não aposto no São Paulo? Porque eu não acredito no elenco do São Paulo. Porque eu não acredito na parte comportamental do elenco do São Paulo. Dagoberto fará o gol da classificação, quero ver Vitor Birner aqui. Se fizer o gol da classificação... Ele vai falar que ele vale 1.500 Se fizer o gol da classificação, o Dagoberto que sumiu nos jogos decisivos do Campeonato Brasileiro. Sairá mordendo, beijando o distintivo. Hoje eu acho que o Dagoberto vale 800. Na boca. 800 hoje? Caiu o valor dele de mercado para mim. 800 cruzeiros está bem pago. Dagoberto fará o gol da classificação. Os jogadores do São Paulo podem, depois do seu ano, quando afinaram em todos os jogos decisivos, e quase em todos os clássicos, a não ser o gol do... Afinaram. Pipocaram? Pipocaram. Amarelaram. E mais do que isso, não se incomodaram por isso. Então, resumindo, Juca, os jogadores de São Paulo podem agora fazer grandes partidas. Ih, você está com o braço amarelo, aconteceu alguma coisa na luz. Não. Dá um plano mais assim, geral. Vamos lá. Olha lá. Nossa. Olha. Tipo ETs. Tudo Hulk. Olha lá. É um mundo Tudo diferente. meio Hulk. Então, aí os jogadores de São Paulo podem simplesmente ganhar os jogos e podem dar um cala-boca nesse jornalista trouxa aqui. É tudo que ele quer. É tudo que ele quer, entendeu? Cala a boca desse jornalista trouxa. O time esse do cara São Paulo. chato. Vamos ver como foi a bola de cristal e vamos fazer os palpites da penúltima rodada do Brasileirão. Neste domingo, todos os jogos às 5 da tarde. Você não vai falar os resultados da bola de cristal antes? Vamos ver aí o gráfico do resultado. Houve um empate até que, digamos, honroso. Você teve para muita sorte, essa que é a verdade, você empatar comigo. Nossa, que bom. 11 acertos de cada um em 20 jogos, em 21 jogos, aliás, porque tinha também Brasil e Egito, ambos votaram no Brasil. Fluminense e Grêmio, ambos votaram no Fluminense. Inter e Bahia, ambos votaram no Inter. Eu acho que eu votei no empate no Brasil. Não. Eu acho que eu errei. É? Eu acho. Por favor. Errou Ana sim. Jardim falou que eu errei. Que eu Errou acertei. sim. Errou sim. Agora tá falando errou. Votou Eu admito que eu acho, que eu me votou no empate. confundo. Tenho certeza absoluta, né? Todo dia tem uma Mas tudo bem, coisa. depois ela checa qualquer Não coisa. sei mais nem o que dizer. Atlético Paranaense e São Paulo, ambos acertamos o Atlético Paranaense. Isso. América Mineiro e Botafogo, ambos acertamos, não. Eu acertei o errei. América, Vitor votou no empate. Isso. Palmeiras e Vasco, ambos erramos, porque deu empate e nós votamos no Vasco. Cala a boca do Palmeiras e nós. Avaí e Cruzeiro, eu acertei o empate, o Vitor votou no Cruzeiro. Ceará e Corinthians, o Vitor acertou o Corinthians, eu errei no Ceará. Santos e Atlético Goianiense, ambos votamos no Santos, erramos, deu empate. Flamengo e Figueirense, ambos votamos no Flamengo, erramos, deu empate. Atlético Mineiro e Curitiba, ambos votamos no Galo. Não, eu votei no empate, eu errei. Você votou no Galo. Você votou no empate e eu no Galo. São Paulo e América, ambos votamos no São Paulo. Vasco e Avaí, ambos votamos no Vasco. Grêmio e Ceará, ambos votamos no Grêmio e erramos. Corinthians e Galo, eu votei no Corinthians, você no empate. O Adriano me derrubou. Botafogo e Inter, você votou no Inter, eu no Botafogo. Você vê Aliás, que... eu votei no empate. Você vê que eu estou mais dentro da realidade do futebol competitivo. Tá. Sem dúvida. Olha lá. A primeira que ele acerta que eu errei, ele já está na vantagem. Não, mas o Corinthians e o Atlético quase acertou. Cruzeiro e Atlético Paranaense, eu votei no Cruzeiro, ele votou no empate. Dentro das Minas Gerais. Dentro das Minas Toda mais Gerais. a realidade que você. Atlético Goianiense e Flamengo, ambos votamos no Atlético, deu empate. Figueirense e Fluminense, eu votei no Figueira, ele no Flu, deu Pra você Flu. ver como as coisas são.
Coritiba e Santos, ambos votamos no Coritiba. E Palmeiras, Bahia e Palmeiras, eu votei no Bahia, ele no empate. Até quando eu erro, eu estou mais próximo da realidade que você. O Verdão nos levou a 2 erros. Ao empatar com o Vasco e ao ganhar do Bahia. Vamos ver agora os palpites para a próxima rodada, a penúltima do Brasileirão, a 37ª. Todos os jogos no domingo, todos os jogos às 5 da tarde. Vai ser uma loucura assistir, por exemplo, Figueirense, Corinthians e Fluminense. Sabe o que é mais gozado agora? A gente palpitou sobre quem vai chegar à Libertadores. Agora vamos ver. Agora vou falar os resultados dos jogos, que podem levar um resultado diferente, porque eu não vou fazê-los, pensando no que eu palpitei na classificação. Então vamos ver o que acontece. É a contradição maior. Vamos lá. Mais contradição impossível. Palmeiras e São Paulo. Eu lembro que Marcos Assunção é um jogador que bate muito bem na bola, que o Palmeiras salvou a jogada aérea, que a zaga do São Paulo não sabe marcar esse tipo de lance. Voto no empate, Juca. Quase voltei no Palmeiras, voto no empate. No empate? No empate. É? Claro, empate tira o São Paulo da Libertadores, o Filipão vai falar isso para os jogadores e acho que a torcida do Palmeiras vai olhar com bons olhos, que é a vitória, mas o empate não vai desagradar a torcida do Palmeiras. E acho que o Palmeiras da Bahia foi mais aguerrido do que o São Paulo na vitória contra a América. Vou votar no empate também junto com o Vitor Birner. Santos e Bahia, esse jogo o Santos ainda deve fazer com o time titular na Vila Belmiro. Peixe. Né? Deve dar Santos para azar do Bahia. Flamengo e Inter. Eu vou dizer uma coisa para você, eu não acredito que o Inter perca, empate. Eu voto no Flamengo. Tá. Fluminense e Vasco. Rapaz, eu vou passar. Estou entre empate e o Flu. Eu vou passar. Vamos deixar para a última, tá bom, tudo bem. Grêmio e Atlético Goianiense. Ô, Grêmio, hein? Que coisa, hein? Não é ganha da Grêmio. Não dá Grêmio, não. O empate. Atlético vai jogar para matar esse jogo, viu? Empate. Empate? Não, vou votar no Grêmio. Atlético Mineiro e Botafogo. Galo. Galo. Figueirense e Corinthians. Corinthians. Eu voto no Corinthians dessa vez. Ai, meu Deus, não devia fazer isso. Tá dando certo, né? Tava dando certo. Vai, pode mudar, Ju, que eu deixo. Pode. Eu mudei o Grêmio pro Grêmio Atlético Goianiense e eu fiquei no Grêmio. Estrategicamente. Vai, Juca, pode mudar. Figueirense. Curitiba e Avaí. O ateu, Thaís Almeida, o ateu, o homem que fala que não tem superstições, que não acredita em Deus, acredita que o palpite dele por uma questão mas pode ser um toque isso. Esotérica, inexplicável, é capaz de mudar o resultado do jogo. Tá bom. Pelo amor de Deus. Chega! Tá bom. Tem limites. Ana, pode por aí, voto no Figueirense. Tá, tudo bem. Curitiba e Avaí. Curitiba. Poxa. América e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. A América não tem mais nada. Não tem, mas aquela mala branca que você falou e que fez o América voar contra os líderes e o América que andou em campo contra o São Paulo pode reaparecer aqui, né? Pode. Sabe disso, né, Juca? Cruzeiro aí, sei lá, não sei. Mas eu voto não, eu acho que o Atlético vai escapar. Acho que o Atlético vai escapar. O Atlético eu tô começando a desconfiar disso também. Vai ganhar do Curitiba na última rodada. Tô desconfiado disso também. Mas eu vou apostar no empate. E Ceará e Cruzeiro. Ceará e Cruzeiro é tão duro quanto o Fluminense e Vasco, mas eu também fico com o Ceará. Não é conclusivo, mas a atuação do Cruzeiro ontem, pior que a do Atlético, jogando em casa, um gol mal anulado do Furacão. Sem dúvida. Do mesmo jeito que o Corinthians tem atuações e coisas de time que vai cair, o Cruzeiro tem de time que falta a gente falar de Fluminense e Vasco. Veja bem, aqui eu quero justificar o meu palpite. Não precisa explicar. O Fluminense está jogando melhor que o Vasco. O Vasco, esse jogo deve ser extraordinário. Né? O Fluminense merecia um gramado muito melhor que o do Engenhão. O Fluminense está jogando melhor que o Vasco nesse momento. O Vasco tem um jogo na quarta-feira, depende muito desse jogo. E é gozado, depende não só do aspecto do desgaste ou de um eventual jogador que se machuque, mas também depende do resultado. Se o Vasco ganha da Laú, o Vasco vai com moral para cima do Fluminense, que aí para mim muda um pouco as coisas. Se perde ou empata, acho que... Rapaz, eu vou votar... Eu tô entre Fluminense e empate, eu não decidi ainda. Eu vou votar no empate. Tô entre Fluminense e empate, não decidi ainda. Empate tendendo pro Fluminense. Esse era o caso de poder votar duplo. Só porque você... Não, eu vou votar no Fluminense. Tá.
Eu fiquei para dar graça ao jogo. Isso. Então você está com os internautas. Penso que nem você, mas foi o Fluminense. Os internautas. Até porque eu disse nas últimas rodadas que o Fluminense terminaria o campeonato à frente do Vasco da Gama, então vou manter a coerência aqui e vou apostar no Flu. Ok. Sim. E aí, Thaís Almendra, o que diz? Tem uma pergunta que já não foi o primeiro que me perguntou isso hoje. O Will Flu, que ele sempre está aqui com a gente, ele pergunta se vocês acham que os clássicos deveriam ser apitados por árbitros de federações locais. O que vocês acham? Para mim, tanto acho faz, que influenciaria. O nível é tão baixo. Errarão do mesmo jeito que se for de uma federação de outro estado. Eu acho que não tem. Eu não acredito, né? Quer dizer, a gente esqueceu de discutir um lance que a gente falou aqui, se não vou pegar no nosso pé, da expulsão do Alessandro, que merecia cartão vermelho naquela jogada. Eu teria expulsado o Alessandro e deixar bem claro, eu escrevi isso no blog, que ele ali merecia no mínimo um outro cartão amarelo, e muito corintiano, com razão, diz, mas o primeiro cartão amarelo foi injusto. É verdade, o primeiro cartão amarelo foi um excesso do árbitro. Foi um cartão amarelo brasileiro. Agora, no entanto, o Richardson deveria ter tomado também. A falta do Alessandro não foi para cartão amarelo, a segunda. Foi para cartão vermelho. Ele perdeu a cabeça como perdeu contra o Inter. E fez uma coisa que um jogador experiente como ele não pode fazer. Eu espero que ele seja severamente repreendido. Porque era ser expulso ali e acabou. Logo depois do gol, pela extensão. Ele deu o passe para o gol do Edson. Então, só assim, eu acho que no meu critério de futebol, o primeiro lance não é de cartão amarelo. Mas como aqui dão, eu me apego ao critério daqui. Agora, se deu naquele não dá no segundo... Então, teria que dar cartão amarelo para o Richarlison também. Uma coisa não justifica a outra. Sim. Agora, o segundo lance do segundo cartão amarelo é inquestionável. Sim. E o árbitro, deixa eu ver o nome dele aqui, o Wagner Rewey, não sei se é assim como se fala. Rewey, não sei como se fala. Ele viu o lance. E aquele lance não se discute se é cartão ou não. Ele afinou. Ele afinou. O árbitro afinou. Ele deu o primeiro cartão porque o banco do Galo exigiu para o Alessandro e não deu no alambrado do outro lado do campo, diante da torcida do Corinthians, porque teve medo. E que fique claro, eu que já achei várias vezes que havia muita sorte de arbitragem por parte de alguns times, os outros com muito azar, nesse campeonato acho que não tem isso. Não tem. Se Corinthians, Fluminense e Vasco, os times que brigam pelo título, quem ganhar merecerá o campeonato. Isso. Sabe, não tem o mais beneficiado, menos beneficiado, não houve... Esperamos, né? Por enquanto, lógico. Porque o árbitro não errou ontem, porque mandaram ele errar porque é Corinthians. Não. Pela situação do jogo, estádio cheio, talvez a falta de personalidade ao árbitro. Sabe, o Corinthians foi prejudicado em outros jogos antes, então não há o esquema de arbitragem tão falado por aí. Thaís Almendra. Então, falando ainda de arbitragem, que hoje ficou muita gente falando sobre isso. Se vocês acham que foi ruim a arbitragem do Cruzeiro e Atlético Paranaense, claro que anulou um gol claro do que foi. Mudou o resultado do jogo. Olha, vou te dizer uma coisa. Se há algum esquema, eu tenho prestado muita atenção nisso. É impressionante como o América Mineiro e o Cruzeiro têm sido ajudados pela arbitragem. Uhum. O América está morto, ok. O América está morto. Mas o Cruzeiro, lembre-se, o Cruzeiro teve um pênalti que o Montijo perdeu contra o Corinthians, que não foi pênalti. Uhum. O Cruzeiro teve ontem esse gol. No jogo anterior do Cruzeiro, agora não vou conseguir me lembrar qual foi, também houve um erro, Avaí e Cruzeiro 0-0, exatamente. Anularam um gol do William, legalíssimo lá na ressacada. O Cruzeiro tem se beneficiado de erros de árbitro. E aí, quer dizer, bom, mas quem trabalha pelo Cruzeiro? Os senadores da República? Desde o senhor Zezé Perrella? Não, sim, mas estou dizendo. O Cruzeiro tem sido... Se for isso, tinha que fechar o futebol por um tempo aqui. Tem sido ajudado pela arbitragem, só isso. Só a coincidência. Não estou dizendo que é esquema, estou dizendo que é coincidência. Tem feito a alegria dos senadores Zezé Perrella e Aécio Neves. Uhum. Tenho ficado feliz. Aqui, esses lances que você falou, você tem razão em respeito dos lances. E o Cruzeirense provavelmente vai lembrar de outros que não foram... Sim, sempre tem. Sempre tem. Né? O pênalti no Ronaldo, por exemplo. Que foi pênalti. Não foi pênalti. Ano passado. Uma última pergunta, Juca. O Thiago Governo está falando aqui se vocês acreditam que é possível jogar o Adriano e o Liedson juntos, né, e não perder a mobilidade no ataque. Veja bem, ontem foi possível, e eu diria até que, forçando um pouco a natureza, até no primeiro gol, o Adriano, de alguma maneira, teve participação. Claro. Porque, diferentemente do que estava acontecendo, que tinha dois permanentemente em cima do Liedson, que era um homem de referência dentro da área, tinha dois em cima do Adriano e um em cima do Liedson. E o Adriano em posição de impedimento, se a bola chegar nele. E o Liedson pôde fazer o gol. Numa situação como a de ontem, que
que o Corinthians precisava desmontar aquele sistema de marcação do Galo e precisava, de alguma maneira, abrir pelos flancos e botar a bola na área e deixar os dois goleadores lá dentro para o que daí vier, deu certo. Começar assim, eu não começaria. Eu acho que se os dois estivessem realmente em forma, seria viável. Pode ser. Porque o Liedson joga na linha de 3 bem, tem um bom toque de bola, se mexe. Linha de 3 fala dos 3 meias, né? Que seria o Alex, por exemplo, que na direita, papel que o Emerson na esquerda e diga-se de passagem, o Tite tinha toda... O William estava jogando melhor que o Liedson. Mas o Tite opta pela experiência nessa hora, né? Não, é só isso. Ele precisava, tá certo? Ao botar o Alex em campo, ele precisava exatamente ter 2 jogadores que fizessem o papel de fazer a bola chegar. Claro, era o Emerson de um lado e era o Alex do outro. E o cruzamento bom do Alex, né? Exato. Porque ele colocou um jogador de área. Então acho que desse jeito pode ser, mas agora não é possível porque o Liedson está jogando no sacrifício. Segundo o que dizem aí nos bastidores, vai ter que fazer uma cirurgia no joelho. Ele ele não faz, ele é um jogador, né, de perfil baixo, não faz marketing e tal. Joga muita bola. Mas ele é um dos heróis dessa campanha do Corinthians. Joga muita bola. Pelo sacrifício com que está desempenhando. Então agora, resumindo, com o Adriano fora de forma e o Liedson nessa condição, não dá para pensar nisso desde o começo do jogo. Juca, sabe o que a gente esqueceu? Você começou a falar que no começo do programa falou sobre o Parapan. Eu vou falar já. Então já me cobrando aqui. E eu vou terminar dizendo o seguinte. Você, aí, internauta, é testemunha do número de vezes que aqui foram feitas críticas, por exemplo, né, a Globo Esporte, pela visão que a TV Globo tem do futebol, que não é a minha, né? Eu trabalho na Rádio CBN, que é das organizações Globo, nem por isso me furto de dizer, inclusive na própria CBN. Diverjo do comando da Globo Esporte, que é contra o campeonato de pontos corridos, eu sou a favor. Não gosto do futebol às 10 horas da noite, embora entenda, né, o papel da televisão. Enfim, não tenho nenhum compromisso com o que pensa a Globo Esporte. Mas eu quero lamentar que quem comprou os Jogos Pan-Americanos, diferentemente do que fez a Globo ano retrasado, em relação às Olimpíadas de Pequim, não tenha transmitido o Parapan. Porque a Sport TV, por exemplo, transmitiu o Parapan de Pequim dia a dia e virou atração, inclusive. Porque, além do preconceito, né, de se achar que os atletas com deficiência não praticam jogos plasticamente bonitos, o que é um equívoco. Se você olhar para esse desempenho em função da dificuldade, do grau de dificuldade e o que eles têm de vencer, o fato é que a Record acabou impedindo que o brasileiro assistisse a um desempenho da delegação do Brasil digno de aplauso. Muito mais do que a delegação que fez os Jogos Pan-Americanos. Porque para os Jogos Pan-Americanos, os americanos dos Estados Unidos não mandam seus melhores atletas, os americanos do norte do Canadá também não mandam, diferentemente do que se dá no Parapan. E no Parapan o Brasil ficou em primeiro lugar e teve um desempenho rigorosamente magnífico que, infelizmente, nós não pudemos ver. Fica aí, né, a crítica, fica aí o protesto e fica aí o elogio a quem comprou as Paralimpíadas e mostrou as Paralimpíadas quando houve os Jogos em Pequim. Segunda-feira a gente volta com a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. E com o campeão brasileiro já ou não? Eu Tomara acho que que não. sim. Eu acho que fica para a última rodada. Mas... Até porque eu acho que o Figueirense vai ganhar do Corinthians. É verdade, eu esqueci disso. Então eu sou coerente com minhas opiniões. Você não é torcedor do Rosário Central, Eu não sou. trabalha aqui no programa da Hora do Almoço da SPN, mas você é o canalha. Sim, muito obrigado. A gente se vê segunda-feira.